Ora, boa tarde a todos. Vamos apresentar então hoje mais uma conversa com o Toastmaster, o José Manuel Barros. Mas antes de eu ter o dom da palavra, quem é o José Manuel Barros? É um Toastmaster desde 2010, quando ele ingressou num clube que era o Business Speakers Toastmasters Club. É atualmente membro do Almada Communications Leaders Toastmasters Club, clube que cofundou em março de 2013, no qual foi o primeiro presidente, e vai ajudando a fundar e a recriar outros clubes. Há um rol deles que está no seu cardápio, entre aspas. Alguns deles, enquanto desempenhou o mandato de Area Director em 2015, como foi o caso do Barreiro Toastmasters, o ATEC Toastmasters e o próprio Setúbal Toastmasters, foi igualmente membro fundador do International Speakers, um dos primeiros clubes de língua inglesa em Portugal, também tendo sido membro, sponsor e coach de vários outros clubes. Já perdeu conta aos discursos e projetos de liderança que fez nos Toastmasters, de norte a sul do país, conceito no qual continua a acreditar mais do que nunca. Isso é um tema que iremos explorar mais para a frente. Diz que os Toastmasters transformaram a sua vida e hoje, para além de praticar assiduamente no seu clube e noutros, o que lhe dá mais gozo é ajudar a criar e tentar inspirar novos líderes e formar bons comunicadores. O José Manuel Barros é formado em gestão e tem várias pós-graduações em diversas áreas das finanças e atualmente exerce a sua atividade no mercado financeiro. Boa tarde, José Barros. Isto que é um bom... Temos aqui muito conteúdo para os próximos minutos. Estas sessões nunca têm assim um tempo limite, vai um pouco de acordo. Quem nos quiser ouvir, que tenha paciência e que ache curioso todo o conteúdo que vai ser aqui falado. Há aqui uma coisa que nós falaremos mais à frente, porque não disseste no teu currículo, mas tu já foste o Toastmaster do ano. Mas isso devemos lá falar mais para a frente. A primeira pergunta que eu faço sempre é o que é que te levou a entrar nos Toastmasters? Qual foi a primeira notícia que tu viste? Como é que abordaste a situação? Se alguém te convidou? Como é que foi o teu primeiro clique com os Toastmasters? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos os que nos seguem em direto e aqueles que depois terão a oportunidade de ver este vídeo. Obrigado, António, pelo convite que me interessar para estar aqui hoje, a falar contigo e a partilhar experiências sobre a minha vida de Toastmaster. Eu entrei para os Toastmasters em 2010, como já referiste, em novembro de 2010. Portanto, fez 10 anos o mês passado. E posso ser considerado um decano dos Toastmasters em Portugal, uma vez que eles surgiram em Portugal em 2006. Exato. Na altura com o Lisbon Toastmasters Club. Entrei como muita gente entra. Há histórias engraçadas, ainda a última que o Nelson aqui também testemunhou, a dele foi mais original que a minha, certamente. No meu caso foi, como muitos outros Toastmasters na altura foram parar a alguns clubes, por convite da Flor Bela Cunha, que um dia me desafiou, tens que ir ali ver um conceito engraçado de comunicação e liderança, e eu achei que era algo semelhante a muitas outras coisas, nem liguei muito àquilo, e portanto ela foi insistindo, e um dia vou ao clube onde ela estava, que era no Esqueté, que era o Business Speakers Toastmasters Club, e tenho a reação que todos, pelo menos a esmagadora maioria das pessoas que eu conheço, tem quando chega a um clube pela primeira vez, sem conhecer o conceito, que é isto é algo completamente novo. Nós não estamos habituados a entrar num sítio e ver uma dinâmica que é diferente daquela que normalmente nós estamos habituados a ver, que é alguém ensinar alguma coisa ou a tentar ensinar alguma coisa, alguém a explanar uma matéria qualquer e os outros passivamente a assistir. E não é isso que se passou. Havia um conceito em que toda a gente, as coisas fluíam naturalmente, toda a gente tinha um papel, toda a gente participava, toda a gente contribuía, e o próprio conceito de ter alguém a comandar a sessão, que é o First Toastmaster, que é talvez dos papéis mais incríveis,
muito mais até do que de fazer um discurso ou outra função qualquer, eu senti que aquilo era uma coisa muito útil para mim e que me podia... Já tinha alguma experiência de apresentações e de condução de reuniões e que podia ser algo que eu podia beneficiar imenso. Depois, quando chegou à parte do feedback, então aí fiquei completamente rendido, porque a forma como o feedback era dado e como as pessoas eram incentivadas e motivadas e até acarinhadas, mesmo aquelas... E vi nessa sessão, confesso que situações de pessoas com bastantes dificuldades até em conseguirem estar e ir ao palco, e a forma como elas eram motivadas a enfrentar os seus medos e os seus receios, e de facto é extremamente motivador. As pessoas ficam com um impacto muito, muito positivo quando pela primeira vez assistem sem grandes expectativas sobre o que aquilo é. A maior parte até com certeza leva expectativas de que aquilo é uma coisa assim mais... que é mais um clichê, digamos assim, mais um lugar comum, e depois saem dali, de facto, com uma vontade imensa de aderir ao conceito. E diz-me uma coisa, estamos a falar de 2010. Estamos a falar de 2010. Estamos a falar de 2010. E em 2013 há uma equipa de Toastmasters que decide criar o Clube em Almada. Como é que foi essa ponte para criar o Clube em Almada? Tenho várias referências nos Toastmasters em Portugal. Sem dúvida que o Marco Meireles é uma delas. O Marco Meireles já não é Toastmaster, mas é uma pessoa que marcou muito os Toastmasters em Portugal. Fez muito pelos Toastmasters. Podemos aqui discutir se a estratégia depois resultou na melhor ou pior, mas foi uma pessoa que muito deu aos Toastmasters e que muito se empolgou com os Toastmasters. Foi das pessoas mais motivadas, obviamente, em paralelo com o João de Mendonça, com a Sara Magalhães, etc., com outras pessoas, mesmo a norte e no sul também do país, que são referências dos Toastmasters em Portugal. Mas ele lançou-me esse desafio, disse-me que havia pessoas potencialmente interessadas em criar um clube em Almada, e eu moro deste lado, do lado na margem sul, agarrei essa ideia logo com unhas e dentes, procurei as pessoas que não conhecia de lado nenhum, e sob a égide dele, nós conseguimos nos encontramos, pensei que foi no Almada Fórum, sem nos conhecermos, e andávamos ali um bocadinho à procura uns dos outros, quem será a Ana, quem será o Gonçalo, e portanto andávamos ali, não tínhamos nenhuma referência visual das pessoas, e andamos, sei que podemos para aí uma meia hora para nos encontrarmos e sabermos quem é quem, e nos sentarmos num daqueles sofás que lá existem, naqueles átrios, e começarmos a falar, começarmos a conhecer e começarmos a falar sobre um projeto que nasceu ali. Nasceu alguns em dezembro de 2012 e que naquele preciso momento estabelecemos uma data para iniciarmos as sessões, ou fazermos a sessão de demonstração do Almada Communication Leaders. Não tínhamos, obviamente... Também estabelecemos logo ali o nome do clube, que ficou logo desde o início estabelecido, e, portanto, foi interessante, sobretudo pela história recambulesca de andarmos todos à procura uns dos outros no meio da multidão Almada Fórum, mas que muito nos acabou por aproximar também. Essa busca acabou por nos aproximar e fazermos uma boa equipa dedicada de pessoas que fizeram acontecer e fizeram cresceram e nascer um grande clube e um clube de referência, modéstias à parte, que é como é o Almada Communication Leaders ainda hoje. É assim, não é uma questão de modéstias à parte. Penso que já disse aqui em entrevistas anteriores. Portanto, o clube é criado em março de 2013, não é? E eu, curiosamente, em fevereiro de 2014, venho a conhecer o Almada. Portanto, digamos que também, de uma certa maneira, o meu respeito também em relação à tua pessoa, porque, no fundo, também, digamos que eu considero-me sempre portanto, o meu mentor eterno em termos nos Toastmasters, mas a verdade é que enfim, posso estar aqui a criar alguma falsa suspeita enfim, não conheço as histórias de todos os clubes em Portugal. Sei que quando comecei a investigar um espaço de tempo curto de minutos, em que havia uma pessoa amiga, que era o José Oliveira, que era presidente do Braga na altura,
e que eu via ele muitas fotografias, portanto, era a pessoa que eu conhecia, que via mais fotografias, e questionei-lhe o que era isto de Toastmasters, porque eu, na altura, portanto, como sabes, eu tinha uma startup e precisava de melhorar as minhas apresentações, porque eu falo muito e em pouco tempo, às vezes, não é fácil. E ele disse-me, tu moras em Almada? É, moro. Então, vai para o clube de referência em Portugal, que é o Almada Toastmasters Club. E realmente, eu notei e tenho notado que realmente e aqui vou dar-te aqui o tema para a próxima questão, que eu sempre vi, e continua a ser a minha referência, da qualidade de que as sessões tinham. Eu não digo que eram muito exigentes ou que se seguia uma espécie em que a agenda era tipificada, mas a verdade é que era um clube que todas as semanas tinha convidados, facilmente trazia convidados, portanto, oradores de fora, portanto, pessoas de fora que não tinham nada a ver com os Toastmasters, nem que, inclusivamente, iriam ser membros, simplesmente eram oradores, formadores, consultores, pessoas com algum know-how e que transmitiam as suas experiências nos Toastmasters, e fez grandes coisas, como, por exemplo, apoiar o TEDx que se fazia na FCT, na Caparica, e foram feitas grandes coisas naquela altura nos Toastmasters. Portanto, e digamos que tu também és um corresponsável de tudo isso, nomeadamente depois como presidente, e acaba sempre por pôr a mão neste tema. A qualidade que o clube tinha, para mim, sempre foi um must, e que eu sei que também muitos outros membros e clubes seguiram. Como é que isso se consegue fazer? Claro que é sempre uma equipa por trás que o faz, mas a importância que tu achaste que isso tinha impacto nas pessoas? Eu diria que é uma questão cultural. A questão da qualidade e da dinâmica do clube foi uma premissa que nós impusemos logo nos primeiros meses de 2013, em que estávamos a desenhar o clube e a desenhar os processos para o clube e a filosofia que nós queríamos. O Toastmaster mais experiente, com cerca de 2 anos e pouco, era eu. Havia pessoas que tinham assistido a uma outra sessão e que estavam na equipa, mas havia uma coisa que nós cedo vimos que deveríamos fazer, que era: nós devemos fazer algo onde as pessoas se divirtam, e para fazer algo onde as pessoas se divirtam e que também considerem que é uma mais-valia para a sua formação, em termos pessoais e profissionais, tem que ser algo sério também. E, portanto, nós, desde cedo, aliás, nós tivemos esse mote muitos anos, que era, chegamos a atribuir alguns nomes em que fundíamos diversão com qualidade, e precisamente é cultural, é um fenómeno cultural. Nós estabelecemos o clube assim e fomos sempre passando aos membros e aos novos líderes, e tu és um desses líderes que também emergiu, dos grandes líderes que emergiu do ACL, e que tens muita coisa já feita e iniciativas absolutamente fantásticas, e é o que já fizeste também. Um dia tenho eu que temos que inverter aqui os papéis e entrevistar-te a ti, porque a tua história merece ser contada. E, portanto, é uma questão cultural. Colocas a cultura e a diversão em tudo o que fazes, em toda a tua programação que fazes para o clube, e os membros vão-se aculturando, entram e não vão criar rupturas com esta cultura. Obviamente, umas vezes conseguimos mais, outras vezes conseguimos menos, umas vezes temos sucesso, outras vezes não temos sucesso, outras vezes experimentamos coisas novas que não dão o resultado que esperaríamos e não são assim tão divertidas e não têm assim tanta adesão como achávamos que poderiam ter. Mas os Toastmasters são feitos disto, são feitos de experiência, são feitos de experienciação, são feitos de trabalho de equipa e obviamente, de liderança. E quando há algumas divergências face a esse caminho, as pessoas acabam por voltar a perceber que aquilo que já se fez, o peso daquilo que o clube já fez, aquilo
todas as pessoas sabem isso, porque no ACL faço questão de dizer às pessoas com orgulho aquilo que é o legado do clube, aquilo que o clube fez, aquilo que o clube tem feito, as pessoas que têm formado e que têm passado por ali, e as pessoas acabam por beber também dessa inspiração. E ao beberem dessa inspiração, mesmo que, porventura, por processos da vida das pessoas, que nem sempre têm a mesma oportunidade de se dedicar e de se comprometer com o clube o ano inteiro, quem está à frente do clube, acabam por arranjar forma de tentarem voltar ao track, portanto, àquilo que é a cultura do clube. Porque vão buscar ensinamentos, procuram as pessoas mais experientes e o que é que achas que eu posso fazer para inverter isto? Dás-me aqui uma ajuda, uma inspiração e, portanto, isso é muito importante. Obviamente, quando os clubes se desestruturam e ficam sem muitos membros de referência, e há casos, depois é muito mais difícil que este legado passe. Quando os clubes têm a sorte de ter pessoas que são testemunho vivo daquilo que foi o passado do clube, a grandiosidade do clube, e há muito em Portugal, essa cultura permanece. E eu acho que isso faz toda a diferença. Portanto, foco nessas duas dimensões. Por um lado, a questão da diversão. Já o nosso fundador, o Ralph Smedley, dizia que nós aprendemos melhor e muito mais facilmente e muito mais rapidamente quando nos divertimos, e isso é absolutamente verdade. E por outro lado, na qualidade, porque se as pessoas até se podem divertir, mas eu também me divirto a beber uns copos com os amigos e a sair e a falarmos de tudo e mais alguma coisa, não preciso de ir para um clube de Toastmasters às 8 da noite num dia de semana. E às vezes a chover e estava melhor e estou cansado do dia de trabalho. E, portanto, tem que haver motivação para lá ir. E essa motivação não pode ser só a questão do desenvolvimento pessoal, passa muito por aí, mas também passa pela diversão. E a forma como as sessões dos Toastmasters estão montadas, a sua gênese, é exatamente para que seja divertido, para que todos participem, para que ninguém tenha uma postura passiva de estar ali a olhar para os outros, embora, em abono da verdade, devo dizer que conheci muitas pessoas que, antes de fazerem o primeiro discurso ou a primeira intervenção, preferiram estar 6 meses a absorver. E por mais que se tentasse motivar a pessoa para dar o primeiro passo, para se integrar, para começar a fazer funções, discursos, as pessoas tinham aquele processo, tinham o seu processo. E isto também é outra coisa que os Toastmasters têm, adaptam-se a todos e quaisquer processos, a todas e quaisquer pessoas e à forma como elas olham para o seu ritmo de crescimento, o seu ritmo de evolução e aquilo que querem fazer sem estar a pressionar absolutamente ninguém. E, portanto, não encontro outro conceito assim. Não os conheço todos, mas não encontro nem de perto nem de longe outro conceito assim. Isso é verdade o que tu dizes, porque eu próprio falo que é claro que há clubes que têm 30 membros, 40, outros têm 20, e às vezes a cadência de fazer os discursos dentro do nosso processo de aprendizagem, eu lembro em tempos que no Almada, ao princípio, para fazer um discurso tinha que quase demorar um mês até arranjar o primeiro, depois era a cadência normal, através da nossa ferramenta do Easy Speak, mas seja como for, eu particularmente, eu estou num dos tais, não foram 6 meses, mas acho que foram 2 meses, ok? Eu queria ir para as sessões absorver de cada função qual era o que era esperado, não é? Hoje, às vezes, há clubes que, enfim, porque para várias vicissitudes, há membros novos que logo na semana a seguir estão a fazer funções, não é? E que às vezes também é outra maneira de se aprender, porque temos uma coisa bastante boa, que é o feedback, não é? E isso, eu acho que, na minha opinião, que a característica que eu acho dentro de tudo que está à volta dos Toastmasters, que tu tens é precisamente a grande capacidade de dar os teus feedbacks. E há uma pessoa que pôs aqui um comentário, e eu vou pôr precisamente, que é a Mariana, do Clube Vasta Gama, que ela não diz qual foi o feedback que deste, mas foi fundamental para mim, principalmente a forma como o fizeste. E eu acho, não sei se tens essa percepção,
não é? Mas que efetivamente a qualidade dos teus feedbacks realmente são bastante motivadores. Aprendeste muito isso pelos Toastmasters ou também já era uma característica inata tua e que melhoraste, como é óbvio, nos Toastmasters? Não, eu devo dizer que aprendi nos Toastmasters. Eu muitas vezes ainda há pessoas, quer na família, quer amigos, que acham que eu sou demasiado direto a dar feedback, seja ele qual for, não precisa de ser exatamente a discursos, e portanto eu gosto de ser claro e gosto de ser direto, e muitas vezes o ser direto é sinal ou é sinónimo ou está associado muitas vezes a alguma, eu não queria chamar agressividade, mas a maior parte das pessoas não gosta do discurso direto, não gosta de uma abordagem direta, e os Toastmasters perceberam isso muito, muito cedo, e esse é talvez um dos trunfos que mais cativa as pessoas quando vão à sessão dos Toastmasters. As pessoas têm consciência que muitas vezes não fizeram nada de especial, não foram boas, não foi aquilo que foi esperado, que elas próprias esperavam, a coisa até não correu assim muito bem, mas sabem que não vão ter um feedback que seja destrutivo, sabem que chegam ali que vão ter um feedback construtivo, que vão ter um feedback motivador, mas que ao mesmo tempo lhe vão dizer aquilo que os aspectos em que nós os vamos ajudar a ultrapassar. E é aquela ideia de o fazermos todos juntos, que depois as pessoas se sentem envolvidas, sentem-se mais seguras e motivadas para, de facto, enfrentarem os seus medos, porque não haja aqui dúvidas nenhumas de que nós só conseguimos ultrapassar os nossos medos se o enfrentarmos de frente. Não é fugir deles, nem ludibriá-los, nem andar à volta, é se os enfrentarmos e olharmos para eles e nos atirarmos a eles. Se temos medo de um palco, temos e devemos forçar-nos a ir para cima do palco. Agora, que outros sítios é que existem, certamente que não são na vida real, porque na vida real não podemos cair numa situação destas, não podemos, depois não temos muito forma de nos levantarmos, mas num clube Toastmasters onde isso pode ser praticado vezes sem conta, e independentemente das vezes que cairmos, sabemos que há alguém que nos dá o feedback certo, que nos dá a motivação certa, no tempo certo, e isso é o que eu procuro fazer quando aprendi, volto a referir, nos Toastmasters a dar esse feedback. E portanto, eu muitas vezes sou um bocadinho chato e faço intervenções, não sou o avaliador, mas faço intervenções, porque acho que outros Toastmasters, ou porque não tiveram tempo para preparar, ou porque ainda são relativamente novos naquela função, acabam por falar das coisas mais óbvias, e depois as pessoas gostam também de perceber outras dimensões, um bocadinho mais sofisticadas. Não quero aqui estar a dizer que faço isto de forma mais sofisticada ou menos sofisticada. A questão é que há aspectos que eu tento abordar para fugirmos um bocadinho àquele clichê do que é mais fácil e tentar dar valor acrescentado às pessoas. Porque, vamos lá ver, o que nós estamos a dar às pessoas é aquilo que nós podemos dar às pessoas. E a nossa contribuição, se estamos num clube Toastmasters e se estamos nos Toastmasters, é para ajudarmos os outros, não é só para sermos ajudados, é para ajudar os outros. Exato. E quando nós ajudamos os outros com respeito. E isso é um sinal de respeito. Se eu lhe quero dar valor acrescentado, se eu lhe quero dar algo que lhe seja útil, isso é um sinal de respeito para com essa pessoa. Se não dou-lhe, olha, estiveste bem, mas pronto, aí o teu movimento em palco foi um bocadinho desordenado, estiveste aí com algumas bengalas corporais, isso é um bocado óbvio, toda a gente repara nisso, mas depois temos que sofisticar e ir um bocadinho mais além, não podemos estar constantemente a dizer coisas óbvias, e eu tenho pautado o meu feedback e pensado nas coisas, e quando dou feedback
é para tentar acrescentar valor e não para repetir coisas que já foram dadas. Às vezes também eu faço, mas é quando é mais para enfatizar coisas positivas. Exato. Aí não me importa repetir um bocadinho aquilo que outras pessoas disseram, porque a pessoa merece que seja dito e que seja reconhecido. Isto se passa também é muito isto, é não só o feedback, mas também o reconhecimento daquilo que as pessoas conseguem fazer e sobretudo, da evolução das pessoas, porque não há nada, pessoalmente, que me dê mais gozo a mim do que ver uma pessoa que surge inicialmente de uma determinada forma e ao longo do tempo vai fazer-te um trajeto, pode ser mais, o declive pode ser maior, portanto um trajeto mais rápido ou mais estendido no tempo. Mas uma coisa que eu vejo é que todos os Toastmasters, e tu, António, também te fartas de dizer isso, eu sei, que é dizer às pessoas, olha, repara o que tu consegues fazer agora e o que tu conseguias fazer no passado. Tu no passado fazias assim e agora fazes assim, e isso já é natural. Já não tens de estar a pensar nisso. E portanto, esta evolução, e as pessoas sentem, de facto, o benefício de estarem no conceito com a incorporação dos feedbacks que lhe vão sendo dados. Qual foi, assim, para todos nós, a entrada no Toastmasters sempre um desafio a todos os níveis, né? Mas qual foi aquele, assim, que te puxou mais por ti, que te sentias menos confortável? Eu um dia fiz essa pergunta a ti. E eu quero ver o que é que tu vais responder. Obviamente não é o fórum para estar aqui a falar em nomes e em clubes e nessas coisas, mas tive, sobretudo quando foi na altura Area Governor, ainda não era a Area Director que se chamava, era a Area Governor, que tive alguns desafios, que tu conheces bem, sobre a forma como algumas pessoas viam o conceito e a forma como algumas pessoas se comportavam na área que eu dirigia, não é? Me dirigia entre aspas. Eu era, quando eu fui governador da área, alguns em 2014, 2015, e que, de facto, puseram grandes desafios àquilo que era o respeito pelo conceito de Toastmasters e foram talvez das alturas mais desafiantes. Depois houve muitos desafios ao nível da própria orgânica do clube também. O clube passou por determinadas fases menos boas, outras melhores, e portanto tudo isso são desafios. Também muitos desafios que eu tentei abraçar relativamente a clubes que na altura, hoje felizmente, estão muito saudáveis e recomendam-se. Alguns, como é o caso do Setúbal, por exemplo, para não falar de outros, o Vasco da Gama, por exemplo, que é um clube também de referência, que na altura me deu muito gozo não só ajudar, ou tentar ajudar, mas também envolver as pessoas em novas filosofias e novas atitudes perante aquilo que são os Toastmasters, porque o que é normal, os Toastmasters eram algo muito padronizado, as sessões eram quase sempre iguais e depois eu costumo dizer, não queria estar a dizer aqui, mas eu acho que tenho que dizer, provavelmente muita gente não acordará por este motivo ou por aquele, mas o Almada acabou por ser aqui um bocadinho um clube que veio trazer uma nova dinâmica aos Toastmasters, por tudo o que fez. Disseste algumas atividades que nós fizemos imensas, muita coisa. Até à altura os clubes não estavam muito voltados para o exterior, não havia essa cultura. Nós começamos a voltar-nos imenso para o exterior, talvez por não sermos de um clube dentro ou do Porto ou de Lisboa, em que as pessoas naturalmente lá vão ter, por um motivo ou por outro, mas quando saímos para os outskirts, portanto, para fora das malhas das grandes cidades, os desafios são outros, são muito maiores e temos que andar à procura das pessoas, temos que andar a divulgar o clube, à procura de membros, e isso deu-nos outra... levou a que tivéssemos outra atitude, muito mais voltada para as forças vivas da região,
muito mais interativa com as instituições, começamos a fazer imensos workshops, tivemos protocolos com as universidades, desde as universidades séniores às universidades. Tivemos sessões em N locais, sei lá, centros empresariais, na FNAC. Não fomos os pioneiros, por acaso não fomos os pioneiros de fazermos sessões na FNAC, com as pessoas a passarem de um lado para o outro. Mas foi um bocadinho essa filosofia. E o facto é que, dali para a frente, mesmo os clubes que depois nós ajudamos a criar, já vieram com outra filosofia, já muito mais abertos, cada um com a sua cultura, mais desprendidos daquela cultura muito formal e eu não diria, à vista do que temos hoje, talvez um bocadinho até impessoal. Eu, quando fui ao business, quer dizer, perguntaram-me alguma coisa, mas não me ligaram muito, quer dizer, não foi algo do género bem-vindas, como nós hoje fazemos com as pessoas quando vêm aos clubes. E portanto, eu reivindico um bocadinho para o Almada, não para mim, mas para o Almada, porque eu obviamente não sou o criador do Almada, sou apenas cofundador, mas foi logo com essa filosofia e estes desafios. Mas isso tem que ver, de facto, creio eu, com o facto de sermos um clube que não está dentro da grande cidade, onde as pessoas vão por sua livre e espontânea vontade e porque ouviram falar e vão ali, é o sítio onde as pessoas trabalham e, portanto, é diferente. As pessoas têm que fazer mais pela vida e tu sabes bem disso, António, quando estás fora das grandes cidades. E os desafios são outros, o que me leva a crer, também sem falsas modéstias, que o treino, nomeadamente em termos de liderança, não em termos de comunicação, mas em termos de liderança, é um pouco mais rico do que quando estamos num clube em que as pessoas afluem por sua livre e espontânea vontade, sem grande esforço que seja feito por parte da equipa de liderança do clube. E isso faz muita diferença, quanto a mim. Tocaste aí num ponto que eu gosto particularmente, a questão da liderança, e como dizer sempre que cada vez acho, digo de maneira mais arrogante, até alguém me dizer o contrário, que eu estou errado, que o Toastmasters deve ser a única organização no mundo que provavelmente onde um membro da organização com 18 anos, ou mesmo com 70, pode vir a ser presidente de qualquer coisa, né? E treinar, experimentar, ser relações públicas em qualquer momento, experimentar. E às vezes as pessoas descobrem-se e, mais uma vez, perante essas responsabilidades de liderança que se têm a nível dos clubes e depois mais acima, que também iremos falar um pouco sobre isso, mas a verdade é que podem treinar, podem experimentar e às vezes vemos situações que nunca são fáceis e ser líder é gerir com egos, gerir pessoas não é fácil e quando há egos à mistura pior ainda, mas realmente são excelentes exercícios que temos. Mas por trás disto tudo, eu vou pôr aqui uma e quero pegar neste tema, que a Laura, no fundo, agradece a questão para a superação, mas grata não só ao Fael, como ao mentor, ok? E neste caso a Laura é em relação a ti. Já mentor de vários membros, também de minha pessoa, até digo mentor na generalidade, apesar de seres mais novo que eu, ok? Mas independentemente, isto é irrelevante as idades, e eu nessas coisas há outras perspectivas de vida que muitas das vezes é preciso alguém de fora e a empatia que há para as pessoas e que nos ajudam, de uma certa maneira, a crescer. O papel do mentor. Começa a haver organizações, apesar de já isso há muitos anos, mas cada vez mais começa a haver organizações preocupadas que quando alguém entra na organização que tenha um mentor. Independentemente da idade. É a pessoa que tem mais experiência dentro da organização. Para ti, o que é que tu achas que... Eu vi o Almada em tempos... Era muito preocupado com os mentores. Tinha sempre mentores. Há clubes hoje em dia que não estão muito para aí virados. O que é que tu achas? A mensagem é sempre a mesma? Há algo a fazer de maneira diferente?
O que é que tu achas? É um ponto absolutamente central. No Almada sempre tivemos essa preocupação de ter um programa de mentoria que já umas vezes mais formalizado, outras vezes menos formalizado, mas esse programa de mentoria esteve sempre vivo e foi sempre praticado. Deixa-me fazer aqui um paralelo com a vida empresarial. Os Toastmasters são... Um clube acaba por ser uma empresa. Exatamente. E porquê que é uma empresa? Porque estão lá condensadas todas as funções, todos os processos que nós vemos nas empresas. Tens que angariar membros, aí a questão de estarmos fora ou dentro das grandes cidades faz diferença, era onde eu há pouco queria chegar. Exato. Portanto, tens que angariar membros, ou seja, como se fossem clientes. Tens que, clientes no sentido figurado, porque como todos sabem, e não sei se estão aqui não Toastmasters, ninguém ganha dinheiro nenhum, absolutamente nenhum, nos clubes ou nas estruturas dos Toastmasters. E, portanto, tens que angariar clientes, membros, tens que divulgar o clube, tens que gerir as redes sociais, tens que divulgar o clube presencialmente nas instituições, junto das instituições, queres demonstrar aquilo que o clube faz e, portanto, organiza sessões depois de contactares essas entidades nas premissas dessas entidades, portanto, vais lá e fazes uma sessão de demonstração, tens que lidar com a parte daquilo que é a orgânica das sessões, portanto, tens que garantir que tens uma boa sessão, ou seja, tens que garantir que os processos internos funcionam bem. E como é que garantes que tens uma boa sessão? Bom, motivando os membros a fazerem discursos, a calendarizarem os seus discursos, a criar aqui alguma competição por se conseguir arranjar slots para discursar, porque as pessoas estão muito motivadas e todos querem discursar e, portanto, temos que ter slots para discursar é um bem escasso. E, portanto, tudo isso... E depois tens a tarefa do presidente, né? Também tens o secretário, tens o tesoureiro, portanto também se lida com pagamentos que os membros fazem e com os pagamentos aos Toastmasters International, com despesas e receitas, e tens o presidente que lidera a equipa, tens o CEO da equipa. E, portanto, curioso é que surgem as mesmas situações que tu encontras na empresa, quer tenhas um processo, quer tenhas uma função de liderança ou não. E tu tens que aprender a lidar com isso. Pessoas que não estão na tua frequência e são menos motivadas e tens que as motivar. Pessoas que se estão a deixar de comprometer e estão parece que a tentar sair e abandonar os seus Toastmasters e tens que as voltar a reativar. E muitas vezes que entra a parte da mentoria. A parte da mentoria é algo que depois de se fazer uma boa parte, de estar há uns anos nisto, é onde muitas vezes muitos Toastmasters encontram a sua mais-valia nos clubes. É, de facto, essa função altruísta de ajudar os outros sem qualquer tipo de interesse pessoal. E ajudar os outros. E qual é o teu reward? O que é aquilo que tu ganhas? É ver exatamente que as pessoas que tu estás a mentorar estão a progredir e estão a evoluir, estão a ultrapassar os seus medos, estão a ultrapassar aquelas crenças ou a falta de crença em si, e a sua autoconfiança está a subir. E às tantas vais largando a pessoa e a pessoa já não está dependente de ti ou não recorre a ti para... o caso da Laura, por exemplo, que há pouco comentou, fez um comentário, é esse. A Laura já foi presidente, ela tem vindo a fazer um trabalho absolutamente notável de crescimento pessoal, que faz com que ela seja, muito provavelmente, e não tenho dúvidas, agora está a fazer coaching de um clube, também de um clube corporativo em Lisboa, e, portanto, é isto que nós gostamos de ver, é isto que nós queremos ver. E a retribuição que temos de um bom programa de mentoria e do acompanhamento preocupado com as pessoas, porque às vezes as pessoas também vêm e trazem os seus problemas pessoais. E os mentores têm que também estar um bocadinho abertos a tentar ajudar as pessoas
para além disso, há muitos casos que nós temos e que nos passaram pelo clube e que nós também, sem termos muitos de nós essa formação, também tentávamos ser ajudar um bocadinho noutras coisas e noutras dimensões que não só a questão da liderança e a questão da comunicação. E também trabalhar um bocadinho a falta de confiança que as pessoas têm nelas próprias. E os Toastmasters, pelo menos a mim, tiveram esse efeito, que é, eu quando percebi que podia ir para um palco e mesmo que tivesse brancas, eu conseguia, de uma forma mais ou menos eficaz, fazer com que as pessoas não se apercebessem. Obviamente que há muita gente que se apercebe, que tem mais experiência, mas que não fosse fácil de perceber. Os meus níveis de autoconfiança, atenção que não tem nada a ver com ego é outra coisa, autoconfiança é precisa, o ego não é, ego a mais é desaconselhável, e portanto, quando eu me apercebo que essa autoconfiança está a subir, ela irradia-se por todos os aspectos da nossa vida e, portanto, passamos a ter muito mais à vontade para conversar com um superior hierárquico numa empresa, com uma pessoa importante, com saber adaptar o nosso discurso àquela pessoa, a pessoa um bocadinho mais humilde, uma pessoa que está ao teu nível, que está acima de ti, etc, etc. E, portanto, quando tu consegues fazer isso e achas que se houver algo que te perguntem rapidamente, tu consegues dar a volta, na esmagadora maioria das situações, é sinal de que o teu crescimento foi efetivo e que a tua autoconfiança se reflete em várias das dimensões da tua vida. E, portanto, é isso que eu, pelo menos enquanto mentor, tento transmitir às pessoas com quem faço mentoria, de quem faço mentoria. E, portanto, para mim, obviamente eu adoro continuar a ir a palco, adoro tudo que se faz nos Toastmasters, desde timekeeping a funções de liderança, a outras funções de liderança, mas confesso que o gozo de ver as outras pessoas ultrapassarem os seus medos é o que me faz, neste momento, ficar mais satisfeito e mais realizado. A mentoria deve ser isso, deve ser algo que nós damos de forma desinteressada a outra pessoa e devemos nos adaptar, enquanto mentores, àquilo que é a pessoa que estás a mentorar. Porque se não fizeres, ele deixa de te escutar e a relação passa a ser completamente ineficaz. E, portanto, aquilo que tu deves fazer ou deves procurar fazer é perceber a pessoa, conhecer a pessoa e depois adaptares a tua contribuição ao ritmo dela, às necessidades dela. Se a pessoa quer mais liderança, provavelmente insistes mais na liderança. Se quer mais comunicação, insistes mais na comunicação, sem menosprezar também ou sem pôr de lado a outra componente. Se a pessoa se tu vês que a pessoa tem que trabalhar a sua autoconfiança, trabalhas a autoconfiança dela e, portanto, cada caso é um caso. E muitas vezes os programas de mentoria falham porque as pessoas vêm com aquela ideia que one size fits all, portanto, serve um caso, é igual aos outros todos e eu não tenho que adaptar o meu discurso e a minha forma de ser e a minha forma de fazer mentoria àquilo que são as necessidades de cada pessoa, que, como sabemos, são completamente diferentes umas das outras. Não é? Sim, realmente o maior gozo que podemos ter é assistir às evoluções pela nossa assiduidade nas sessões. Vemos realmente o percurso que muitos membros e eu costumo sempre dizer que, e particularmente, enfim, acredito que noutros clubes também existam também casos semelhantes de poderem ser contados. O Almada, particularmente, tem um caso, alguém que sempre utilizou as canadianas, né? E que os 4 primeiros cursos fazia os discursos sobre as suas canadianas, lançou-se o desafio, já não sei quem foi na altura, tenta fazer 6 canadianas, está bem, mas eu preciso estar apoiado. Ok, então fez o 5º discurso, salvo erro, 6 canadianas, mas encostado, com o seu traseiro encostado à mesa de apoio, que é onde estava o data show. 2 cursos seguintes, dissemos, mas tens de estar mesmo encostadinho, não podes já. Portanto, salvo erro, o 7º discurso já te faz totalmente de pé, não se movimentava, é palco, não é? Mas sem as canadianas e sem estar apoiado.
E no último discurso, na altura do processo de aprendizagem antigo, que era um discurso de motivação, que era o 10º discurso, foi extraordinário, pelo menos para mim, quando ele, naquele ato de motivação, dá de maneira lenta um passo para a frente. Isso é o culminar de realmente ver a evolução a tal... Eu costumo dizer também, e sabes perfeitamente isso, que é os Toastmasters, no fundo, permite começou uma coisa que é a autoconfiança, que já falaste aí, né? É trabalhar essa autoconfiança. Sentimos confortáveis, sair da nossa zona de conforto e estamos confortáveis num palco perante o número de pessoas, seja qual for. E realmente resume-se a isso, a autoconfiança. E ver esta evolução realmente é extraordinário. E há muitos casos. Havia também no Almada, ela era açoriana, que era gaga, e até uma vez foi lá a sua terapeuta de fala, e que no final eu lembro perfeitamente de dizer a ela, porque ela disse: eu estou espantado, não é? Apesar de ela ter estas dificuldades, não é? E a gente foi dizendo a ela, fala menos, diz menos coisas, não te preocupes no gaguejar. E eu lembro perfeitamente da terapeuta, no final da ação, naquela parte dos comes e bebes, dizer que ela ficou espantada por ver ela da maneira como era e como é. E eu até lembro-me de ter dito na brincadeira: a partir de hoje ela deixa de ser sua paciente, porque aqui, sem pagar, evolui mais, não é? Mas realmente é isso. É essa evolução que nós gostamos de ver, não é? E, portanto, tem esta vantagem. E eu faço aqui a ponte desta autoconfiança e do medo de falar em público, que temos agora a questão do online, não é? E não foi fácil de passar dos desafios do presencial. Agora nós temos que nos habituar a falar para estes 2 milímetros de vidro redondinhos, que é o webcam, que é ali que está a audiência. Mas realmente há este desafio, e eu tenho dito ultimamente que isto é o que é. E, portanto, enquanto não sabemos se vai ser daqui a 2 a 6 meses ou 1 ano, enquanto vai ser assim, enquanto há alternativa, aliás, enquanto não houver alternativa e é o online, vamos nos adaptando. Também outra forma de aprendizagem, porque hoje em dia, todos nós sabemos que o teletrabalho, das 8 da manhã até às 8 da noite, depois temos que arranjar ainda coragem para 1h30 para uma sessão em que esperamos que sempre seja divertida, que é esse realmente o mote. Mas para ti este impacto do presencial para o online não foi fácil? Não foi. Eu continuo a achar que os Toastmasters são eminentemente um conceito presencial, porque as pessoas querem ver, de alguma maneira, ver e experienciar o que é estar em palco, não é? Se eu quero fazer um discurso, posso fazer um discurso pela internet, sim senhor, pelos múltiplos devices e aplicações que existem atualmente, um desenvolvimento absolutamente notável, é algo que é absolutamente útil, e para nós é inegável que a oportunidade que este infortúnio desta pandemia veio trazer, mas é inegável os benefícios que trouxe a este nível. E sabendo nós que isto era o futuro, quer agora, que foi de alguma forma forçado, quer daqui por alguns anos, mais à frente sei lá, às tantas daqui a pouco falamos por hologramas ou coisa que o valha. Portanto, nós conseguimos antecipar e conseguimos adaptar, e até isso podemos agradecer aos Toastmasters, porque nós passamos o dia em reuniões, muitas delas internacionais, no meu caso e em muitos casos, e precisamos de conduzir reuniões e precisamos de saber dominar as técnicas do online. E depois foi giro ver como os clubes introduziram aquela nova função de face and background, que é a postura das pessoas online, e depois íamos dando feedback, e agora ver que a maior parte das pessoas se comporta com a luz correta, tenta não pôr coisas distrativas, tenta que não haja pessoas a puxar o autocolismo em casa e ouvir-se tudo, e é engraçado ver, até nisso... Exatamente, até nisso é engraçado. E é inegável aquilo que os Toastmasters nos trouxeram por também nos fazerem desenvolver muito esta vertente. Caso contrário, podíamos estar sempre a incorrer nas mesmas asneiras, não é? A utilizar as ferramentas. Agora, eu tenho para mim que os Toastmasters são fundamentalmente um conceito presencial.
Isso é um conceito presencial porque nós gostamos de estar a ver os olhos das pessoas, as expressões das pessoas, as formas como elas reagem. Eu, por exemplo, gosto de tentar fazer discursos de humor, não é fazer discursos de humor, é tentar fazer discursos de humor, e gosto de ver as reações das pessoas. É diferente quando estamos online e não conseguimos ver. Ou então, imaginem-se naquelas reuniões com 10, 15 pessoas, reuniões de trabalho, e que estão todos com a câmara desligada e depois não conseguem ver como é que as pessoas estão a aprender aquilo que nós estamos a dizer. E as microexpressões têm muita, muita importância neste processo. E por isso é que eu acho que o processo de liderança e sobretudo, comunicação dos Toastmasters é presencial. A liderança, isto na parte da comunicação, na parte de liderança, poderá não ser tanto, mas nós sabemos a importância do contacto pessoal na liderança. Tentem que lá criar um líder, não estou a dizer, agora vem aqui um Elon Musk e nós, obviamente, todos queremos ouvir o que ele está a dizer, ou tem para dizer, mesmo que seja online, não é? Mas criar um líder a partir de um conceito puramente e apenas online. É muito mais difícil, porque não sabemos se ele é genuíno, se não é genuíno, não temos aquele contacto com ele, não conseguimos perceber as reações dele, portanto, aquilo que vemos é a pessoa a performar num determinado momento. Não vemos as reações da pessoa ao dia-a-dia, às situações que surgem presencialmente. E, portanto, eu acho que isso faz muita diferença. De modo que gosto do conceito online, fazemos sessões online, muitos clubes fazem nos dois formatos, o Almada também faz nos dois formatos, mas estamos todos mortinhos para que isto vá embora e possamos voltar aos nossos clubes presencialmente e possamos tirar todo o partido e todo o gozo e de toda a dimensão daquilo que é o conceito absolutamente único e fenomenal, fantástico, que são os Toastmasters. Não, isso é verdade. Isso é verdade. São estes desafios e por isso eu também lanço sempre o reto de... Temos aqui... Se os desafios já são muitos, os Toastmasters permite outra coisa para mim que é fabuloso, que é fazermos coisas... Ou seja, saímos fora da casca, o chamado out of the box. Podemos experimentar. Mesmo nas sessões online, que estão mais abertas a pessoas de fora, que são sempre bem-vindas para aprender, mas fazemos sempre coisas fora da caixa. E cada vez mais, e que disseste há bocadinho, o Ralph Smalley dizia, que as sessões aprendemos a fazer as coisas de maneira divertida, e cada vez mais isso tem impacto hoje em dia nestes ambientes um bocado... Eu não digo que seja mórbido, estamos em casa a trabalhar e não temos os colegas para fumar um cigarro, para beber um café, conversa de corredor. Às vezes, nem que seja nas senhoras na casa de banho a retocar os lábios e vão falar de alguém. Nós na casa de banho também a partilhar esses momentos íntimos, mas acontece. Muitas vezes estamos e falamos seja do que for. Perdeu-se essas coisas todas. E, portanto, nas sessões fazer exatamente coisas diferentes. Eu lembro de assistir a sessões aliás, tu foste e incutiste no Almada, que era, não há, nos cursos, ninguém traz o seu próprio tema. Portanto, ou decidimos qual é a palavra que vai ser obrigatória, os discursos com base nessa palavra. Eu lembro que uma vez foi sobre a solidão, salvo erro, outra vez foi sobre o nada, não é? O nada. Nada. Também nada. Portanto, e realmente... E saíram coisas espetaculares. Sessões ao contrário, portanto, em que ninguém sabe ao certo, quando começa a sessão, quem vai ter funções. Sessões ao contrário, que também já assisti. Começamos do final para o princípio. Fizemos no evento também uma sessão anti-Toastmaster, que é aquilo que não deve ser feito nos Toastmasters, não é? Realmente foi fantástica. E também é um exercício. Foi num TLI, não foi? Foi num TLI. E é isto que hoje consegue captar a atenção de qualquer um de nós depois de 8 horas de online, mais hora e meia de online. E tem que passar por aí. Tu já és DTM, distingues Toastmasters já há algum tempo, e tu tinhas ideia quando entraste para os Toastmasters, eu vou querer fazer isto, eu quero lá chegar, ou se realmente foi as coisas, o tempo foi
foi passando e foste atingindo as etapas que tinhas para lá. Eu faço esta pergunta porquê? Porque já fui questionado, às vezes, de membros novos. Quanto tempo é que demora a chegar a DTM? Né? O que é preciso fazer? Claro que agora, com os Pathways, há novas maneiras de lá chegar. Mas, no entanto, o que é preciso para lá chegar? Quanto tempo é que demora? E isto, às vezes, não é fácil, porque depende muito de cada um de nós. Mas também, e tenho que reconhecer isso em relação a ti, e tem a ver com a nossa prescrição do altruísmo e da mentoria. E eu acho que tu tens essa capacidade, que é uma função vital de liderança, que é identificar o potencial das pessoas, puxar as pessoas a novos desafios. E tu lançaste-me, até foi a primeira vez, para concorrer a um concurso de humor, que inclusivamente até, teoricamente, era para eu ir, e acabou por ir quem não queria ir, e foi campeão nacional de discurso de humor. Não é? Mas, realmente, o DTM é sempre um marco. Tu alguma vez pensaste que ias lá chegar? Ou seja, era a estratégia tua ou as coisas foram correndo como correram? Não, de todo. Não é estratégia minha, até porque quando eu fiquei absolutamente maravilhado com o conceito, nem sabia o que é que isso era e, portanto, não demorei algum tempo a perceber o que era o trajeto dos Toastmasters. Só percorre esse trajeto quem quiser, não é? As pessoas não são... Isto aqui não há chumbos e reprovações e aos que passam e aos que seguem. Não, isso são tudo questões pessoais. Quando as pessoas se apercebem... aquilo que me encantou desde o início foi o processo de aprendizagem e de desenvolvimento que eu vi, e há que ter essa visão. Atenção, muita gente não tem essa visão e sai dos Toastmasters sem ter essa visão. E sai dos Toastmasters sem ter essa visão porque muitas vezes não teve alguém que o acompanhasse, não teve um mentor, não teve alguém que lhe explicasse exatamente quais são os benefícios que, se com alguma dedicação, com algum compromisso, a pessoa pode ter e pode atingir em determinados estágios da sua vida Toastmaster, digamos assim. E, portanto, a minha visão nunca foi essa. Eu só me apercebi já muito tarde. Já tinha feito algumas coisas e até já tinha fundado o Almada. Confesso que nunca liguei muito a isso. E quando às tantas, há uma altura em que tu dizes, espera aí, já fiz tanta coisa, já fiz tantos discursos, tantas tarefas de liderança, já fui assim assado no clube, já isto e já aquilo. Será que é muito difícil chegar ao cume daquilo que é o programa Toastmasters? Pronto, e depois a motivação começa aí. No meu caso, e eu acho que é assim como muita gente, acho que ninguém entra, eu quero ser Distinguished Toastmaster, quero chegar ao cume dos... Não, para mim foi uma etapa que veio naturalmente com o tempo, e que só, digamos, a mais de meio do percurso é que eu me comecei a interessar por isso, porque já tinha feito muita coisa, portanto já agora vamos fazer mais umas coisas, mas depois também me deu gozo voltar outra vez a começar tudo de novo. E, por exemplo, começar tudo de novo até pode ser fazer uma coisa do género, como eu tentei fazer, depois não concluí, obviamente, mas, bom, a partir de agora eu vou fazer tudo em inglês. Vou tentar expor-me ao máximo e fazer só discurso em inglês, tudo em inglês. E foi aí que depois também ainda enfatizei mais, ou foi nessa altura que voltei, já não sei se foi nessa altura que foi fundado ou se voltei ao International Speakers, precisamente para, eu acho que foi quando foi fundado, para fazer discursos maioritariamente em inglês, e também os fazia no clube, obviamente. Mas podemos arranjar outras motivações, outras coisas, não tem que ser igual. Agora com os Pathways nós escolhemos outros Pathways, não são os mesmos. E agora vão havendo Pathways especializados. Eu já reservei o 11º, que é o do humor, que é uma coisa que eu quero mesmo desenvolver, e, portanto, começa a haver coisas muito interessantes, fora desta dicotomia só comunicação típica e liderança. E, portanto, eu acho que as pessoas podem e devem ter esse objetivo, porque ele vem naturalmente. Se eu fizer coisas, naturalmente eu estou a caminhar para Distinguished Toastmaster. Se eu não fizer nada, não caminho, mas se eu fizer, não é? Mas tenho que fazer a parte da liderança e tenho que fazer a parte da comunicação. Não é só com discursos que lá chego, não é? Tu talvez já não te lembras, mas é curioso que houve uma vez que tu convidaste-me a ir a uma sessão
acho que era do International, que tinha as sessões em Queluz. É, exato. E tu, ao menos, anda comigo, vamos lá em inglês. E eu fui contigo. E é curioso que, portanto, eu fiz acho que fomos os dois fazer table topics em inglês. Foi. E tu, no final, disseste-me assim, lá, tu percebeste alguma coisa do teu discurso? Até me lembro perfeitamente, na altura, meteu as borboletas, os carros e o Sócrates. Foi algo assim, que eram esses três palavras, e tinha que fazer um discurso à volta disso. E eu não me tinha percebido, né? E o que tu me disseste foi, já viste que falaste de maneira mais pausadamente? Porque realmente eu falo depressa e muito. E o facto de ter inglês, a postura e a maneira como entregámos, como eu entreguei particularmente o discurso, porque também é verdade que o inglês depois faz-nos pensar mais, portanto, falamos mais pausadamente, né? Podemos pensar no que vamos dizer. Mas realmente isso pôs-me a pensar. E a partir daí, realmente vi que não interessa muitas vezes a quantidade de palavras que temos que dizer de 5 a 7 minutos, mas tem a ver com a maneira concisa e até faz com que nós tenhamos menos breaks, né? Porque muitas das vezes a gente quer falar tanto ou me decoramos e de repente, por algum motivo de nervosismo ou por algum motivo qualquer, temos a branca. E isso melhorou bastante. E é curioso como este desafio fez com que, e a chamada de atenção, da maneira positiva, como é óbvio, fez-me pensar as coisas de outra maneira. E a verdade é que são todas estas pequenas coisas e que nos vamos, e também a nossa maneira de ser, faz com que influenciamos sempre de maneira direta ou muitas vezes indireta, estamos a influenciar pessoas que às vezes, porque umas manifestam-se, olha, obrigado, foste parte importante, ajudaste-me a crescer, como aqui o depoimento da Laura e da Mariana, mas há pessoas que, pronto, há motivo, nem, se calhar tivemos impacto e não temos essa percepção. E realmente isto de chegar a DTM não é que seja um marco, um objetivo grande, mas à medida que nós estamos estando e vamos fazendo as coisas, seguimos para esses marcos que os Toastmasters International permitem e claro, muitas vezes até a repetir discursos, não é? E eu sou apologista da repetição dos discursos, porque ouvir o mesmo discurso depois de um feedback é extraordinário. Portanto, é o maior exemplo que se pode ter e, felizmente, o PSOE obriga a isso, que o segundo e o terceiro, o segundo é o discurso normal e o terceiro discurso é o segundo com feedback. E só por aí mostra logo o impacto que tem as avaliações, portanto, e o feedback. Algum tema específico que tu achas... Ou seja, muitas vezes já aconteceu assistir, principalmente no presencial, e talvez mais no Almada, que isso aconteceu uma vez ou outra, que é como é que se avalia um membro, ou seja, há um membro novo, está lá uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, e que vai avaliar o discurso do José Manuel Barros. Não é? Estamos a falar de alguns anos de decalagem, não é? E muitas das vezes não é fácil. E às vezes já ouvi comentários como é que é possível avaliar o José Manuel Barros também. Já me disseram a mim, eu sei que tenho sempre muita coisa que não digo da maneira correta, pronto, e estou sempre aberto, como é óbvio, para melhorar, e tenho melhorado bastante, mas às vezes quem entra novo vai avaliar alguém que já tem muitos anos de rodagem de Toastmasters, muito mais experiência. E às vezes membros, ou com novos membros, às vezes até convidados, que nós incentivamos os convidados também a dar os seus feedbacks, e tocam às vezes, estiveram atentos. Houve algo que não se diz, portanto, segundo a opinião de quem está a dar o feedback, achou que já sentiste, eu não sei se tu sentiste às vezes, mas quem está de fora, muitas vezes percebemos disso, não é? Muitas vezes não é fácil dar um feedback a alguém que já tem muitos anos de Toastmasters, que teoricamente já tem DTM e já tem discursos feitos e sem projetos feitos, apresentados. Como é que se gera isso? Bom, em primeiro lugar, não sabia, sabes mais do que eu, que as pessoas pensam assim, mas se pensam assim, acho que não pensam da forma mais correta. Exatamente. Porque não... Há dias e dias. Há dias em que as coisas correm melhor e há dias em que as coisas correm pior. E há discursos e há discursos. Por exemplo, imagina que tu queres fazer um discurso de humor. O discurso de humor é um discurso muito difícil.
um discurso motivacional e também é um discurso muito difícil, um discurso dramático. É um discurso difícil, tens que empreender para estes tipos de coisas, tens que empreender muitas técnicas ao mesmo tempo, tens que pôr na panela, não é, N ingredientes e mexer aquilo bem para que aquilo resulte. Uma coisa é um discurso informativo, em que estás... Não é tão importante a forma, embora seja, mas o conteúdo é mais importante. Agora, um discurso de entretenimento, um discurso, então, de humor, tem um grau de dificuldade enorme. Tu tens que utilizar todas as variáveis e mexê-las bem e pôr a pitada de sal e de pimenta no ponto correto para aquilo sair bem. Ora, por mais experiência que se tenha, e depois nós, quando já fizemos 100 discursos, só nos Toastmasters, por exemplo, já estamos a ir para este tipo de discursos um bocadinho mais especializados, a testar-nos um bocadinho mais longe daquilo que é o ponto central, a média da distribuição normal, e portanto estamos a ir mais para as abas. E isso faz com que nós nos estejamos a aventurar também. Quer dizer, o facto de nós sermos DTM não quer dizer que sejamos bons a fazer todos os tipos de discursos. Exatamente. Correto? E, portanto, nós, pelo contrário, estamos a aventurar mais nas abas, portanto, mais naquilo que são discursos mais especializados, digamos assim, e isso também é novo para nós. Obviamente nós sentimos à vontade de utilizar algumas técnicas e que nos colocam em vantagem face a pessoas que ainda não o fizeram, mas facilmente incorremos em situações que merecem um apontamento de feedback, porque não dominamos também essas matérias, porque é novo para nós, porque não estamos habituados a fazê-lo, só o fazemos de vez em quando, e portanto não é fácil meter tudo ao barulho e depois servir os pratos, não é, na dose certa a todas as pessoas. E portanto não há que ter esse receio, e muitas vezes há coisas que são normais, tipo o movimento em palco não está coordenado, nós estávamos mais preocupados a pensar se aquela deixa tinha piada ou não tinha piada, e portanto há sempre algo a dizer e há sempre algo a transmitir, sejam questões normais, daquelas mais que nós notamos mais facilmente, quer outras já mais específicas e que muita gente... Há muitos convidados, nós temos uma membro muito recente, que é a Joana, que entrou, é mais recente, em que ela é especialista em microexpressões. Ok? E, portanto, é uma grande mais-valia ter no clube alguém que sabe avaliar microexpressões. E, portanto, um clube que nunca teve essa preocupação, porque nunca teve pessoas que percebessem muito microexpressões, de repente chega ali uma pessoa que já fez, by the way, fez o seu primeiro discurso de improviso, quis fazer o seu primeiro discurso de improviso, e fez-lo muito bem, mas depois faz avaliações, tem este skill e que nos permite dar um feedback a alguém que já é DTM e já fez 2 ou 3 DTMs, mas que nunca ninguém lhe apontou que aquele olho, que se fizer assim ao olho, não está a dizer aquilo ou não está a transmitir sinceridade, por exemplo. E cada pessoa tem a sua vivência, tem o seu saber e o seu know-how. Depois tu podes avaliar se esse feedback é ou não útil para ti e se o queres incorporar ou não. Explorá-lo. Agora, isso é uma falsa questão. É uma falsa questão ter receio de avaliar Obviamente, eu já avaliei João de Mendonça, já avaliei o Nelson, Emília. Quer dizer, é sempre intimidante, não é? Mas há sempre qualquer coisa que nós podemos não encontrar. Podemos não encontrar porque não temos essa sapiência, não conseguimos lá chegar, não temos essa formação. Mas há sempre alguma coisa que se pode acrescentar. Eu, mais uma vez, é uma escola tremenda, é um ginásio tremendo, porque muitas das vezes eu posso estar num momento qualquer, presencial ou online, em que tenho à minha frente o presidente da corporação, o chefão, quer dizer, a pessoa mais responsável da organização, e até pode ser mesmo o chamado chefe, portanto, o boss de líderes, já sabemos que não tem nada, mas pronto. Mas Há muitos. E há muitos, infelizmente há muitos. Não há muitos líderes, né? Mais chefes do que líderes. Exatamente, é isso que eu
E muitas vezes, mas estamos perante essas pessoas e a capacidade muitas vezes de dizer algo que seja para comentar o que foi dito, no fundo temos que avaliar e saber como é que vamos dizer. Isso permite exatamente a alguém novo a fazer um feedback de alguém com mais experiência e que não sabe o que é que eu... E já que aconteceu, dizemos a alguém, quando estamos a preparar as sessões, olha, tu hoje vais avaliar o discurso, neste caso do José Barros, e ficam logo intimidadas, mas vou avaliar uma pessoa que já tem mais de 100 discursos, não é? E isso é tal que disseste, é uma falsa questão, porque realmente, porque não? Porque não? Nós não temos depois cá para fora com um rótulo na cabeça, na testa, que foi assim ou que foi assado. Portanto, é plenamente à vontade. E fizeste lembrar uma coisa curiosa, e tocaste agora num tema que ainda não tinha bem explorado, mas que vou começar a explorar. Lembro perfeitamente, eu quando fiz o manual antigo dos 10 cursos, né, do Competente Communicator, e depois eu lembro-me de ter que perguntado, agora temos os discursos avançados, né, e o que é que eu vou fazer? E tu disseste logo, vais fazer o manual do discurso do humor, que, na minha opinião, é dos mais difíceis. Não é? Porque nós não vamos para ali fazer stand-up, contar anedotas, portanto, não vamos fazer esse tipo de coisas. Mas a verdade é que aprender o humor e da maneira como os teus tomates ensinam dá-nos uma bagagem tremenda. Sabemos olhar para uma audiência. Sabemos como é que a audiência está a reagir a uma proposta piada ou a um determinado momento do humor. Ajuda-nos a entender as brancas, como é que damos a elas, como é que gerimos as brancas, as pausas. Portanto, tudo isso é aplicado nos discursos do humor. Quer dizer que se nós tivermos este mecanismo de aprendizagem, permite-nos uma vez aconteceu num evento, e já assistia, há quem me diga na brincadeira que eu sou o Papa Eventos, não é? Pela quantidade de fitinhas que tenho, e vejo muitas das vezes a pior coisa que pode acontecer, que é ir fazer alguém for fazer um discurso, tipo, teoricamente, o evento começa às 9, o almoço à 1, e claro, a portuguesa atrasa sempre qualquer coisa. Quer dizer, quem for fazer o último discurso antes do almoço, teoricamente poderia ser, por exemplo, à 12:30, vai fazer lá 1, ou às vezes à 1:05, e ainda tem meia hora ou 20 minutos. Depois pedem-lhe, por favor, tendo a linha de conta ao adiantar da hora, se pode reduzir. Pronto. É o esforço também mental de reduzir algo de meia hora para 20 minutos, ou seja o que for. Mas a verdade é que, quando alguém vai fazer esse discurso a essa hora, se não tiver ali um momento de inspiração, um momento que cative, a pergunta provocadora, algo de humor, para cativar aquele que vai se levantar e, deixa lá ver o que é que isto vai dizer, né? Aprende-se com o humor. Portanto, até mesmo o improviso, se nós aprendemos as técnicas de fazer humor, é brutal para o improviso. E é verdade. Estás-me a dizer algo que realmente acho que devia ser obrigatório. Quem for fazer eu já não digo o primeiro peço hoje, mas pelo menos o segundo, que faça o humor. E que não tenha medo. Mesmo que ache que não tenha capacidade para fazer humor, vai aprender. E não é contar anedotas. E se calhar até aquelas anedotas mais corriqueiras que nós sabemos e que estamos fartos de ouvir, se calhar num discurso podem ser muito bem aproveitadas. E agora deixe-me aqui realmente um momento de inspiração face ao manual do humor, porque efetivamente acaba por ser a essência de quando falamos para público e captar a audiência, não é? Acho que realmente... A técnica maior é o humor, porque preenche qualquer situação, seja ela mais grave, mais divertida, mais de entretenimento, o humor preenche... Aliás, se nós virmos os discursos que são campeões do mundo, portanto, todos os anos, uma boa parte são discursos de motivação e discursos são discursos motivacionais, claramente, mas acabam ali pelo meio, há sempre ali uns twists, uns clímax de humor que as pessoas não estão à espera e que fazem daquele discurso um discurso absolutamente brilhante. Tem lá tudo, incluindo o humor. E isso é absolutamente fantástico. Portanto, quem consegue dominar a técnica, eu não estou a falar em stand-up, quem consegue dominar a técnica, e dominar a técnica não é saber contar anedotas, é saber fazer humor, muitas vezes humor fino, e saber esperar pela reação certa das pessoas, e saber o que fazer
para potenciar essa reação das pessoas, é já um estágio muito avançado e por isso é que eu também quero fazer esse path que é o do humor. Enfim, agora não me recordo exatamente o nome do mesmo, mas tem a dizer do humor. Sim. Não, realmente, agora fizeste pensar realmente nessa nova abordagem que cada vez mais, e face aos dias de hoje, mesmo numa reunião profissional, mesmo no online, seja com quem for, já não é aquela questão do quebrar o gelo, break the ice, no início, seja do que for, mas em qualquer momento, e mais ainda, estamos fartos de horas e horas em meetings, em calls, com diferentes ferramentas, e realmente acho que cada vez mais pesa este piquinho de humor. Bom, já vamos... Já agora, mesmo para as tuas equipas, quando estamos em ambiente profissional e lideramos pessoas, as pessoas, quando não te conhecem, estão à espera de alguém muito formal. A postura de defesa é sempre uma postura de formalidade e de grande expectativa. E tu, para te aproximares das pessoas, sempre mantendo, obviamente, o respeito que todos devem manter, mas uns pelos outros. Agora, se tu utilizas técnicas deste género, tu consegues ter muito mais cedo as pessoas contigo, consegues criar um ambiente imediatamente diferente e criar aqui uma proximidade muito mais duradoura do que manteres aquele aspecto de distância em que as pessoas... Eu não estou aqui, não temos que ir todos a almoçar e beber copos, não é? Não estou a falar disso. Estou a falar em ambiente de trabalho, tens duas abordagens. Ou és mais formal e, portanto, aquela distância que tu tentas manter das pessoas e daqui não passas, e é uma possibilidade, não há quem tenha sucesso assim, mas se formos ver bem e se formos ler algumas coisas sobre o assunto, os grandes líderes têm sempre uma proximidade maior e essa proximidade muitas vezes advém, lá está, de conhecer as pessoas individualmente, de saber chegar-lhes, porque para saber chegar a cada pessoa temos que a conhecer individualmente e adaptar o discurso a ela, mas quando estamos com todas as pessoas, saber a melhor forma de coletivamente elas estarem contigo. E isso tem muito a ver com as técnicas de comunicação, tem muito a ver, obviamente, com os exemplos que dás, obviamente, eu acho que para mim um líder dá o exemplo e tem que saber dar esse exemplo, não é dar o exemplo de qualquer maneira, mas sobretudo a forma como tu comunicas. Tu podes nem perceber muito de cloud, que é o teu ramo, nem percebes muito de cloud, como é que se passa dos servidores para a cloud, dos servidores locais para a cloud. Mas se tu fores um líder que domina estas capacidades, tu consegues, ou que domina estes preceitos, digamos assim, tu consegues que todas as pessoas que sabem muito mais do que tu desvalorizem completamente aquilo que tu não sabes. Exatamente. Isso é verdade. Isso é verdade. Aliás, e disseste outra coisa muito curiosa, que é, portanto, a desformalização. Felizmente, nos Toastmasters, não nos tratamos nas sessões e evitamos depois das sessões dos Toastmasters, a não tratar os formalismos dos títulos que alguns membros têm. São doutores, engenheiros, ou seja o que for. E às vezes já aconteceu, e acho que foi no Almada, já há alguns anos atrás, alguém dizer o quê? Eu fui fazer o feedback daquela pessoa que é, porque o novo membro não sabe que função, se é diretor, se é administrador de uma determinada empresa, e depois fica um bocado, o quê? Eu fui dar o feedback a alguém que era administrador. E é curioso, não é? Porque naquele momento estavam os dois ao mesmo nível. E sim, isso tem a ver exatamente com a organização e que cria empatia. Estamos com 1h20 de conversa. E se calhar ficávamos aqui muito mais. E há aqui alguém que faz uma pergunta. Tu estás nos Toastmasters como se és um decano, não é? E a pergunta é esta. Qual o teu próximo objetivo nos Toastmasters? Mariana,
Mariana, o meu próximo objetivo nos Toastmasters é abraçar rapidamente o Pathways, o path de humor, e quero ver se acabo o meu atual para abraçar rapidamente esse path. Quero muito desenvolver estas qualidades e estes requisitos para se fazer bom humor. E o bom humor não é pôr as pessoas a morrer a rir e a rebolarem-se a rir. Aliás, esse até é o mais fácil, basta contar uma anedota, ter algum jeito para contar anedotas e contá-la, não é? Contá-la bem. Mas o meu objetivo é promover o mais possível este conceito. Eu continuo a acreditar que no primeiro dia no conceito de Toastmasters, de forma muito genuína, porque fez muito por mim, acabou por mudar muito a minha vida profissional. Profissionalmente bebi imensa inspiração. Eu dou feedback às pessoas ouçam, eu resolvo conflitos entre pessoas, e filo ainda este ano, com as técnicas de Toastmasters. Eu cheguei a pegar em artigos da revista Toastmasters, por exemplo, saber escutar, escuta ativa, simplesmente porque as pessoas na equipa já não se conseguiam ouvir, ou não se ouviam uma à outra, e tinham dificuldades, estavam sempre a interromper-se, quando a outra falava mas é a magicar, como é que eu vou destruir aquela ideia, como é que eu vou contrapor. E foi engraçado ver-me o que é que eu posso fazer para tentar recuperar estas pessoas e a relação delas, e com isto melhorar a performance da equipa. E fui ver às revistas Toastmasters artigos interessantíssimos sobre escuta ativa. E o que é facto é que as coisas resultam, e via as pessoas depois a tentar ter o ímpeto de se interromperem a seguir, em reuniões sucessivas que depois íamos ter, as pessoas já se escutavam, já tentavam. É engraçado, é muito engraçado como nós, de forma relativamente simples, que os Toastmasters são um conceito. Eu diria, eu costumo comparar os Toastmasters ao Steve Jobs, né? Que ele dizia que, já não sei parafrasear, mas ele dizia que a complexidade está na extrema simplicidade, tornar as coisas altamente complexas simples, e aí está o sucesso das coisas. E os Toastmasters é isto que fazem, é um bocadinho a imagem da Apple, esta filosofia, e portanto eu tenho muito este paralelismo, e sabem uma coisa? Resulta, e se tentarem levar, não ponham estanques o vosso mundo enquanto Toastmasters e enquanto membros e colaboradores das vossas empresas e das vossas instituições e organizações. Tentem fazer uma fusão, fundam, levem as técnicas que aprenderam, porque elas só são úteis se vocês levarem aquilo que aprendem e que praticam nos Toastmasters para a empresa e para a liderança de pessoas. E aí vocês tiram o melhor dos Toastmasters. É exatamente isso. Porque, como há pouco dizíamos, um clube é uma empresa. E gerir um clube é a mesma coisa que gerir uma empresa, só com um aspecto aqui muito mais agradável, que é, não estão a arriscar o vosso dinheiro. Enquanto que, se num negócio arriscam o vosso dinheiro, nos Toastmasters praticam em ambiente real. Ambiente é real, não é... Porque há outra coisa, se me permites, Mendes, que é, as pessoas chegam, eu não vim para aqui para ter conflitos, eu vim para aqui para me divertir. Tu ouviste isso muitas vezes, eu ouvi isso muitas vezes, todos os Toastmasters ouviram isso muitas vezes. Mas não podem estar mais errados, porque se os Toastmasters tivessem um ambiente diferente daquilo que era o ambiente real, não serviam para muita coisa. Vamos beber copos, pronto, se não servem para mais nada, não vale a pena lá estar a aprender com aquela ideia de aprender. Eles só são úteis porque são a simulação em ambiente real daquilo que nós encontramos nas nossas outras realidades, quer social, quer na realidade profissional. E portanto, faz todo o sentido de transportar de um lado para o outro aquilo que nós aprendemos
e eu faço, e filo, e resulta. As pessoas deixaram de estar chateadas uma com a outra, começaram a fazer um esforço, não só ali, mas também com nos outros relacionamentos, e isso, para quem lidera pessoas, há alguma coisa mais recompensadora do que isso? Deixo aqui a pergunta, se alguém souber responder. Olha, já vamos quase com uma hora e meia de conversa e ficámos aqui muito mais. Se calhar vou inverter aqui um bocadinho a questão. Tens alguma pergunta para me fazer a mim? António Mendes, eu proponho o seguinte: ou eu ou outra pessoa fazerem uma ação destas, mas ao contrário, contigo como entrevistado, porque eu acho que tu tens uma vivência e uma tenacidade singulares. És uma pessoa que sempre, mesmo com as adversidades, és uma pessoa modelar, és um modelo para mim também, porque tu sempre me ensinaste, muitas vezes nas dificuldades penso em ti, que és um homem que teve sucessos, teve períodos menos bons, e agora estás outra vez numa onda absolutamente ótima, que é uma coisa que me deixa muito feliz. Nos Toastmasters, és um dos novos líderes incontestáveis e mais destacados dos Toastmasters em Portugal. Tu soubeste, quando o chamamento veio, tu soubeste agarrá-lo e não fosses tu, e os Toastmasters atualmente estavam muitíssimo mais pobres. Aquilo que eu te pergunto é porquê, como é que isso surgiu só agora, quando tu és Toastmasters de 2000, só agora, enfim, há uns tempos. Uma vez que tu és Toastmasters desde 2014 e pronto, és uma pessoa claramente com uma comunicação fácil, mas também com noção de liderança bastante bem delineada. Assim, o que eu mais me arrependo é de não saber da existência dos Toastmasters há mais anos. Essa é logo a primeira. Quem me dera ter 18 anos, todos nós, não é? Mas acho que faria muito melhor a vários níveis. E pouca gente, enfim, poucos sabem, já contei esta história de maneira muito light nos Toastmasters, portanto eu cheguei a ser gago, não era aquele gago como é a deputada, mas digamos que era gago, e ainda hoje, digamos que sinto que não é com os nervos, simplesmente é com a ansiedade de dizer as coisas rápidas e estou eufórico e quero dizer, às vezes até coisas positivas, e quero dizer. E aí, às vezes, noto, como alguém diz, que são os platinados do carro que estão a falhar. E às vezes é isso. E realmente, a prática nos Toastmasters permite, efetivamente, nós controlarmos. Por exemplo, às vezes há pessoas que me perguntam, tu já foste a tantos concursos na televisão? E eram desafios, porque eu lembro perfeitamente a minha psicóloga, que tinha os meus 10 anos, talvez, foi uma brincadeira em casa, o meu irmão deu-me um susto, eu caí, bati com a cabeça no chão, os meus pais ficaram aflitos, não sabiam se isto era fisiológico ou psicológico, e lembro perfeitamente, nunca mais me esqueci, de ter os meus 10 anos, a psicóloga dizer-me duas coisas: fala em frente a um espelho, veja, quando diz as palavras, como é que os seus lábios mexem, e outra coisa que é, não tenha medo de ser o primeiro quando a pessoa pergunta: quem quer ir vir ao quadro? Quem quer ler? Vamos fazer agora esta atividade. Quem quer ser o primeiro? O António Mendes ponha logo o dedo no ar para ser o primeiro. Não tenha medo de ficar à frente na primeira fila das aulas. E isso meteu em mim, por natureza, de uma certa maneira muito lata pela palavra que é o risk taker, né? De arriscar, porque o não está sempre garantido. Se fizer uma figura, aprende. E há momentos em que podemos fazer mais figuras sem grandes consequências, e há outros momentos em que fazer uma má figura pode ser um problema grave e marcante em termos de atividade profissional. E eu sempre zelei muito a componente da atividade profissional, deixar sempre ter ética. Gostou-se de de uma maneira também com o feedback, ensina-nos a ética e deixar sempre rastro positivo. E isso fez, na minha maneira de ser, talvez o ser extrovertido e aceitar os desafios. E às vezes temos que passar por problemas na vida.
O meu filho mais novo tem 26, portanto, tinha há 24 anos atrás. O meu filho teve o vírus da escarlatina. Logo para azar, o vírus alojou-se no coração. E, digamos, tive 5 dias no Hospital Garcia da Horta, a olhar para 4 paredes e um teto, e que fez modificar um pouco a minha vida. Não é? E acho que o São Pedro deve-me ter dito, António Mendes, ainda és muito cedo para vir cá para cima, ainda tens muito a dar a este mundo. Não é? E sempre uma coisa que fazia confusão é estar um dia, 3 pancadinhas aqui na Madeira, à porta da morte, inválido, numa cadeira de rodas, e pensar com os meus botões, ora bolas. Tive esta oportunidade e não apanhei. Passaram estas oportunidades à frente dos meus olhos e eu não as agarrei. E esse acho que é um dos problemas que muitas das vezes, para muita gente, elas existem. É preciso saber cheirá-las, elas passam à nossa frente. Às vezes pode não ser um momento, mas também não vamos pensar que elas vão aparecer outra vez. E, portanto, esta minha maneira de ver, por a experiência que eu passei, faz-me realmente, muitas das vezes, aceitar os desafios. E há sempre alguém, e tu também és uma dessas pessoas, mas há sempre alguém que olha para nós de uma maneira diferente como nós olhamos para nós próprios. E às vezes conhecemos determinadas capacidades. Como, por exemplo, a questão destas entrevistas que estou a fazer com os Toast Massas. Não é? Já me questionei, mas porque é que eu não fiz há mais tempo? Felizmente foi a Gina, do Clube do Algarve, que começou o desafio. Mas era uma entrevista com o João Mendonça. Eu ligo para o João Mendonça, pai, vamos falar, e está aqui um conjunto de perguntas. E de repente eu clico, mas porque é que era online? E são coisas como estas. E sei que há membros, Toastmasters, que, graças aos Toastmasters, até mudaram de carreira profissional. Descobriram-se eles próprios. Há muitas coisas que nós descobrimos e que nem tínhamos a capacidade para perceber que tínhamos determinadas capacidades ou qualificações. Até porque é que nós devemos explorá-las? E tentar. Eu sei que uma vez, Toastmasters, num discurso avançados, era entrevistar uma pessoa. Aprendi. Será que toda a gente sabe entrevistar uma pessoa online, ou na rádio, ou na televisão? Fazemos aquilo que a gente sabe, por natureza, não é? Mas se a gente ler alguma coisa, ajuda. Mas se fizermos a prática, seguindo no livro, naquilo que os objetivos e os passos que os Toastmasters dão nos seus manuais de como é que deve ser feito, e se fizermos numa sessão e temos a seguir o feedback, a partir daí, não quer dizer que sejamos um expert em entrevistas, não é? Mas a verdade é que temos os fundamentos básicos. E a partir daí é uma questão de encontrar o jeito ou saber que é possível ou não é possível. Agora, tentar não custa. Portanto, eu acho que isso é a escola tremenda que os Toastmasters permitem a todos nós de agarrar as coisas, independentemente do altruísmo que é importante ter, sem dúvida, e do tempo que nós dedicamos. Como disseste há pouco, nós não ganhamos nada com isto, não é? Mas ganhamos muita experiência e principalmente, e mais uma vez, a toda a gente que é nova, aproveitar esta oportunidade que os Toastmasters dão. E já fizemos no Almada muitas coisas interessantes, mesmo até professores e alunos que vão apresentar as suas teses de mestrado e de fim de curso e pedem nos seus clubes 15 minutos para apresentar a tese e a seguir damos o feedback e depois é interessante ver os resultados que eles tiveram quando entregaram os seus trabalhos, até com o TEDx, foram professores e alunos a treinar os seus discursos para o TEDx e depois nós fomos assistir ao TEDx e vimos que realmente espetacular, como é a capacidade que tiveram de incorporar os nossos feedbacks nos seus discursos e que tiveram um impacto totalmente diferente. Portanto, realmente é cada um com as suas histórias, sem dúvida, mas sem dúvida que quem me dera a mim de saber do seu Toastmaster há muito mais anos, não é? Mas pronto, mas a vida é mesmo assim, é o que é, e aproveitar dos momentos que temos as oportunidades nas mãos e saber aproveitar e ter boas pessoas, bons mentores que nos fazem, às vezes, abrir os olhos e lançar os desafios. E tu és esperto nisso, não é? Tu percebes que não é só comigo, eu sei com outros membros, mas isso faz parte também de um bom líder. E uma das coisas que, às vezes, não se consegue perceber muito nos Toastmasters, mas a verdade é que, ok, eu assumi uma responsabilidade e passado... Posso ser presidente do clube, tesoureiro, ter uma função no Toastmasters International e depois passar 3 meses tenho um problema pessoal, profissional e que me impede de continuar. Como é que eu faria isso numa empresa? A minha
A minha solução é, quer dizer, não é a minha solução, portanto, é a minha opinião, mas que as boas práticas também assim o dizem, que é, isto tem a ver com a ética profissional, encontrar alguém que eu saiba que me pode substituir. Quer dizer que quando eu vou sair e apresentar aos meus superiores hierárquicos de que não posso continuar mais, não quero, nem que seja despedir-me da empresa, que já aconteceu isso uma vez comigo, era diretor-geral de uma empresa, saí, passado 6 meses, por opção própria, tinha um projeto de uma .com há 20 anos atrás, e para eles não ficarem preocupados, porque eu tinha identificado uma pessoa que, na minha opinião, eu achava que ele podia ser o meu assessor como diretor-geral. O facto de eu ter apresentado esta solução fez com que a minha saída fosse pacífica, mais rápida e também para quem, acima de mim, tinha que tomar uma decisão de encontrar agora alguém para substituir o António Mendes, já estava encontrada a solução. E ele teve lá cerca de 2 anos ou 3 anos. Depois saiu também por ele próprio. Isto aprende-se nos Toastmasters. Eu deixo de ter uma função, identificar alguém do clube. O que é que nós fazemos? Passado, quando você... Quando... Criar líderes, não é? Tu ajudas a criar líderes, é isso? Exatamente. Portanto, no fundo... líder, não é só apontar, olha, não queres ser presidente. Não, tu vais preparando a pessoa. Exatamente. Sem ela se aperceber e tu já estás a prepará-la. E depois no dia certo dizes, é uma coisa natural. Não, mas, olha, por acaso eu vou pôr agora, aqui o João Afonso, ele vai-me permitir, porque está aqui a pôr as coisas, que é curioso, os comentários que ele põe aqui. Eu sempre tive uma voz feia e nunca gostei de falar. Não sei se ele já teve feedbacks da sua voz. Não é? Da mesma maneira que eu sou tímido e por isso eu fico sempre calado. Não é? Portanto, os Toastmasters é precisamente, e o João Afonso vai-me desculpar, mas realmente, porque não? Eu não sei se é membro, se não é membro, mas a questão está aí, nos Toastmasters pode expor à vontade. E se calhar, só há pouco tempo, e salvo eu estava nos Toastmasters, é que me disseram, António Mendes, tu tens uma voz radiofónica. Não sabia. Porque nós não nos estamos a ver nós próprios, não é? Apesar de Toastmasters em tempos, nós filmávamos as sessões, que estava sempre muito trabalho, mas realmente é o feedback dos outros que nos ajuda a crescer. E o mais curioso, não é? O comentário do João Afonso a seguir. Nós sabemos que há muitos locutores que têm canas rachadas. Há voz espetaculares, sem dúvida. Mas muitas das vezes acho que não tem a voz. Às vezes a voz ajuda. Mas há locutores que não gostamos muito da voz. Mas a verdade é os conteúdos, a abordagem, que são maneiras que eu acho inteligentes, de compensar. Se me permites, aqui também, nós somos muito mais autocríticos de nós próprios do que dos outros. Eu devo dizer ao João que eu também não gosto de me ouvir com a minha voz, eu não gosto de ouvir a minha voz gravada. Eu confesso que não gosto. Mas as pessoas não me dizem isso. Nós normalmente temos um sentido de autocrítica muito, muito grande. É um bocadinho aqui o meio termo que temos que ter entre aqueles que têm o ego muito elevado e aqueles que têm uma falta de autoconfiança grande. E, portanto, nós muitas vezes estamos nestes extremos. Ou temos o ego muito elevado, ou temos cá embaixo a nossa autoconfiança. E nós somos muito mais, quando temos a nossa autoconfiança em baixo, temos que ter a capacidade para pensar que a nossa abordagem a nós próprios é muito mais crítica do que aquela que os outros fazem dela. E muitas vezes a nossa cabeça dá cabo das nossas expectativas, deita-nos para baixo. E isso é manifestamente falta de autoconfiança. O problema não está na forma como eu me expresso, não está na minha voz. O problema está na forma como eu penso que a minha voz é projetada. E isso, creio que é trabalhar a autoconfiança, é enfrentar os tais medos como há pouco falávamos. Portanto, não creio que o problema nascia assim como eu acho que sou, não é como os outros acham que eu sou, é como eu acho que sou, e portanto não há nada a fazer, tenho que me conformar e a minha vida não vou conseguir aquilo que quero. Isso é a pior coisa que nós podemos pensar, a pior de todas. E é trabalhar isso, porque isso não é verdade. Não, isso é verdade. E é tal coisa do risk taker. Eu acho que perdemos muitas das vezes na vida e às vezes até invejamos porque as pessoas
conseguiram fazer determinadas proezas. Enfim, acho que cada um, não digo que tínhamos as mesmas capacidades de fazer as proezas dos outros, mas há outro tipo de proezas ou capacidades que nós temos e que gostaríamos. Também acredito que às vezes não há as oportunidades, mas eu acho que quando a gente quer, das duas uma, ou procuramos, às vezes ela cai do céu que a gente não sabe como. Mas a verdade é que temos hoje em dia as ferramentas a vários níveis, nem que seja, por exemplo, o João Afonso, porque é que não experimenta fazer um podcasting? É uma coisa que eu ando aqui para tentar para fazer. Mas porque é que não experimenta fazer um podcast? E não é preciso ser de meia hora, 20 minutos. Se calhar o João tem algum interesse particular e se calhar, e é uma maneira, arranja duas pessoas a ouvir 10, 15, 20, e a pouco e pouco vai tendo os feedbacks se vale a pena ou não continuar e apostar em querer ser locutor de rádio como ele diz que gostava de ser. Porque não existe em Portugal o Rádio Toastmasters, porque não haver um podcast para o Toastmasters, digo eu. Ó João, porque é que não? Porque não? Não é? Sim, é verdade. E aquilo que estamos a fazer agora, com o que eu estou a fazer, neste caso, com o José Manuel Barros, porque não fazer um podcast com isto, não é? Portanto, realmente aqui há coisas que podem ser exploradas. Por exemplo, eu tinha uma característica que nesse caso... mas pronto, é daquelas coisas, não é? Que a gente faz de maneira inconsciente, mas depois há alguém que pica ao lado ou dá uma pancada de cotovelo, que eu tinha a mania, quando vou aos eventos, gosto sempre de fazer perguntas. Não gosto do primeiro, não é? Porque às vezes quer ver como é que o ambiente está preparado, não é? Mas aquele tipo de evento em que alguém fala durante meia hora, então agora vamos dar aqui espaço ao público para fazer 3 perguntas. Não é? E eu tento sempre no seu primeiro. E houve uma vez, estava há uns 4 anos, talvez, num evento da SAP, salvo erro, acho que foi há 4 ou 5 anos, e convidaram o Kasparov, um é o jogador de xadrez do mundo, não é? E a determinada altura já estávamos perto do almoço e portanto, faz a sua apresentação em inglês e a determinada altura, portanto, o moderador, então agora temos aqui, antes de irmos almoçar, temos aqui uns minutos para fazer umas perguntas. Alguém faz uma pergunta e a seguir estava alguém ao meu lado que dizia, estava cotovado, Mendes, faz lá uma pergunta. Achas que vou fazer uma pergunta ao Kasparov? Faz lá uma pergunta. E eu, de repente, de improviso, né, eu levantei, fiz sinal, queria fazer uma pergunta, e então a pergunta foi, porque ele no fundo estava a falar de estratégia, a jogar xadrez, versus as estratégias empresariais. No fundo, é estratégia. Okay? Uma aplicada ao jogo, outra parte ao jogo empresarial na vida real. E eu não sabia o que é que havia de perguntar, só que eu estava-me a picar tanto, faz lá uma pergunta, e de repente peço o telefone, ou o microfone, e sem saber o que é que ia perguntar ainda. Né? Só que enquanto vem o microfone e não vê o microfone, o cérebro a pensar, e pergunto-lhe, portanto, na altura, salvo ver, o Mourinho tinha sido campeão pelo Chelsea, acho que foi a última vez, e eu perguntei-lhe se ele gostaria de jogar xadrez com o Mourinho. Foi a pergunta. E o mais curioso é que ele tem uma capacidade tremenda de responder de imediato. Portanto, o raciocínio dele deve ter uma velocidade tremenda, não é? Para jogar xadrez. E aquelas jogadas que nós vemos, até uma série na Netflix, que Gambino, salvo erro, que é espetacular, para quem gosta de xadrez. E ele respondia de imediato. E ele, perante a minha pergunta, demorou quase 30 segundos. E 30 segundos para responder num ambiente com mais de 1.000 pessoas é muito tempo. Aliás, 2 segundos, que a gente diz sempre segundos de ouro, não é? Aqueles segundos que ninguém diz nada, não é? E demorou 30 segundos para responder. De tal maneira que a malta começou-se a rir. Aquele riso de fundo, não é? Porque ele pôs de pé e estava ali a pensar o que é que havia de dizer. Porque é uma pergunta, podia ser tricky, não é? E ele, lá respondeu, sem dúvida, dizendo que, pronto, será que o Mourinho, se não tivesse dinheiro, porque ele é anti-Chelsea, ainda por cima, porquê? Porque na altura o presidente do Chelsea era o Abramovich, já foi, né? E ele era contra essa pessoa, e, portanto, nunca podia, alguma vez, ser do Chelsea, e, portanto, era contra o Chelsea como clube, pela pessoa que estava à frente. Não tinha nada como pessoa contra o José Mourinho. Mas a verdade é que deu a sua justificação e respondeu. Mas a verdade é que depois, no final, senti-me na obrigação de comprar um livro dele, e tenho um livro assinado por ele, ele lembrava-se de mim, e ele diz, você lixou-me com aquela pergunta. Portanto, e depois era a malta, durante o almoço, Mendes, tu vais fazer aquela pergunta, puseste o gajo a pensar, saiu-me, como disse outra pior, não é? Mas pronto, isto para explicar o quê? Que realmente às vezes temos as oportunidades
E, João, não é preciso ter cana rachada. Tem a ver eu sermos nós próprios e melhorando, ter feedbacks e aproveitar as oportunidades, porque essas coisas ficam para nós, porque é uma história que eu vos estou a contar, a partilhar, é uma história, né? E, por outro lado, enriquece-nos e põe-nos à vontade. Se calhar um dia, se me aparece o Donald Trump à minha frente, se calhar não tenho medo nenhum de fazer uma pergunta, porque é que você lembrou-se de meter a cara lá no... Queria pôr a sua fotografia, a sua face no Monte Rushmore. Portanto, não tinha problemas nenhum aqui a perguntar, provavelmente, estou-me a lembrar agora de repente. Portanto, acho que, sim, tem a ver um pouco connosco próprios, mas acima de tudo também com as ferramentas que nós conseguimos ter e, sem dúvida, que os Toast Massas ajudam brutalmente a esse nível, não é? Olha, a gente tem de estar aqui há horas e horas a falar, e mais pela paciência de quem nos está a ouvir, quer dizer que também está a gostar das nossas partilhas. Não vou fazer aquela pergunta, o que é que os seus olhos dizem, não é? Mas para terminar, o que é que algo que tu gostasses de dizer que eu eventualmente não tenha perguntado, ou que simplesmente para resumir aqui esta nossa excelente conversa? Só o seguinte, uma das coisas que eu tenho mais pena nos Toastmasters é ver partir os membros sem eles se perceberem da dimensão do conceito. É talvez, se me perguntares o que é que menos gostas, ou que menos aprecias, ou que te deixa mais triste, acaba por ser isso. Porquê? Porque as pessoas entram por não terem o acompanhamento devido, não conseguem, ou também elas, enfim, a culpa não é sempre dos outros, as pessoas também têm que ter essa capacidade, não é? Não conseguem apreender tudo o que os seus masters lhes podem dar, veem aquilo sempre como um plus, mas terciário, mais que terciário, e acabam por ir embora de certa forma, dizendo isto não correspondeu exatamente às minhas expectativas, não correspondeu porque não lhe soubemos transmitir o que é que ele podia tirar dos seus massas, não fizemos um discurso que fosse adaptado a ele, porque ele próprio também não fez esse esforço. E vejo muitas pessoas que eu sei que poderiam beneficiar daquilo e do conceito e de todas as aprendizagens, e ver essas pessoas embora paulatinamente, sem perceberem a total dimensão deste conceito, para mim é talvez das coisas mais tristes e menos bem conseguidas, mas aí não é de conceito de Toastmasters, é nós, enquanto Toastmasters, que conhecemos bem o conceito, não sermos capazes muitas vezes de transmitir a essas pessoas o que é que isto vale e o que é que isto pode fazer por elas. E, portanto, a quem nos está a ouvir que não é Toastmaster, se alguma vez quiser ser Toastmaster e quiser ir a um clube ver como é que é a experiência de Toastmaster, não saiam de lá enquanto não perceberem a real dimensão e o que é que o conceito pode fazer por vocês. Não façam isso porque podem, como dizia o António Mendes há pouco, podemos estar a passar ao lado de uma grande oportunidade, seja ela de que natureza for, não só pessoal, mas também profissional, porque há muito networking também, onde há pessoas há networking, não é? E portanto, digamos, a minha maior mágoa é essa, é ver pessoas a quem nós nos afeiçoamos não conseguirem ter este vislumbre, digamos assim. De resto, é um conceito que provavelmente, se Deus me der saúde, não é? Vou andar até ao último dia de vida, porque é um conceito em que, e um bocadinho aquela questão da Irlanda, da Mariana há pouco, que é o nosso prazer em ajudar os outros, o nosso prazer em dar aos outros aquilo que nós recebemos, em fazer com que os outros compreendam e usufruam e aproveitem nas suas vidas este conceito. É isto que motiva, e é isto que eu gostava que motivasse as outras pessoas, aquilo que motivasse as outras pessoas a serem líderes, aprenderem a ser líderes, porque não se nasce líder, aprende-se a ser líder, e aprende-se a ser líder com, sobretudo, por incrível que pareça, com a escuta ativa. Não é com a voz, é com a escuta ativa. Como alguém dizia, por isso é que Deus nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca. Para ouvir
dobro daquilo que falamos. Embora não seja o meu caso aqui, e também sei que não é o teu, porque nós gostamos muito do palco, não é? Mas pronto, era um bocadinho esta mensagem final. Ok. José Barros, um grande abraço. Obrigado por este tempo. Podíamos estar a falar aqui mais horas. Muitos parabéns por esta iniciativa, é absolutamente... Obrigado. Há outros Toastmasters também que fazem isto, o Norberto, por exemplo, sei que faz este tipo de coisas. Sim, ele faz. E, portanto, acho que isto é absolutamente fantástico. É um bocadinho fruto do Covid, porque nós viramos para estas coisas e estão a ver, à volta disto, à volta da desgraça, conseguimos criar N coisas. O ser humano é insatisfeito por natureza, está sempre a criar, independentemente das adversidades. Se isto pode ser a nossa desgraça no futuro, também é motivo de muito regozijo e de muito gáudio pela capacidade que o ser humano tem em se reinventar constantemente. É verdade. Muito obrigado pelo convite e obrigado a todos que estiveram a assistir também. Obrigado, Barros, mais uma vez. E para a semana vamos ter mais umas conversas com o Toastmaster. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado. Um grande abraço.